Olá, tudo bem? Como vocês estão nesse dia tão bonito e tão importante para a sua carreira de advocacia? Eu me chamo Jonathan Taboada Leal, sou oficial designado no tabelionato de notas, registro de imóveis e protesto de títulos, sim. São 3 cartórios acumulados e eu assumi esse cartório em 2014. Eu sou formado em Direito desde 2013, sou casado, pai da Antonella e estou aqui para desbravar esse mundo dos cartórios, o mundo do extrajudicial, que é tão importante para a sua carreira da advocacia, onde o mercado não vem crescendo, digamos, de tal forma, mas é um campo que ainda existe para muitas pessoas, está sendo deixado de ser utilizado pelos advogados que buscam a sua excelência. E eu estou aqui para te auxiliar a chegar mais rápido lá, dentro do cartório, de como trabalhar, como a concepção de cada registrador, de cada tabelião e como se comportar diante disso, de tudo isso, de algum problema que você recebe de dentro do cartório. Hoje o assunto é fazer uma breve comparação sobre inventário judicial e extrajudicial. Qual a melhor forma? Esta forma você vai decidir. Vejamos que existe o título judicial? Sim. Existem as partilhas judiciais? Sim. Existe a maneira de realizar esse inventário via judicial? Claro que existe. Sempre existe. Você tem os dois caminhos. Você vai optar sempre pelo mais cômodo a você, o mais cômodo ao seu cliente. Eu já vi várias pessoas reclamando que o cartório é burocrático, o cartório é isso, o cartório é aquilo, mas não necessariamente é tudo isso, porque os documentos que você apresentaria para o judicial, você vai ter que apresentar também para o extrajudicial. O imposto que você recolheria no judicial, você vai ter que recolher para o extrajudicial. Então, qual é a melhor forma? Qual a melhor forma? Então, vejamos que o cartório, com certeza, torna mais fácil o seu caminho. Mais fácil no sentido que torna-se mais rápido de você realizar um ato, mais prático, com certeza, pelo fato que você tem um contato direto com o tabelião, com o colaborador do cartório de notas e assim facilitando todas as suas dúvidas, algum problema que surja no meio desse caminho de como resolver. Este cartório pode auxiliar você a resolver os seus problemas e chegar mais rápido na finalização do seu inventário extrajudicial. Vejamos que eu recebo para registro também, como eu sou acumulado com notas e registro de imóveis, eu recebo muitos mandados de registros de inventário judicial. O que acontece quando eu recebo um inventário judicial? Vai passar sim por análise do registrador. Por que isso, Jonathan? Você está recebendo, o juiz está mandando você registrar, você não vai registrar? Depende, porque eu tenho que analisar, esse título tem que estar apto a registro. Vejamos alguns casos concretos que já aconteceram comigo na frente do registro de imóveis. Eu já recebi assim, que são vários herdeiros e vai ao advogado, faz o inventário já distribuindo a parte de aquele único imóvel para todos os herdeiros, caracterizando o que cabe a cada um, partilhando, desmembrando. Vamos falar em desmembramento de imóvel, não desdobro de imóvel, ou assim como você entender melhor. Mas ele já está partindo aquele imóvel para cada herdeiro. Chega esse registro ao registro de imóveis, esse mandado judicial do formal de partilha para registrar, e vai lá o registrador, nega o seu registro
E o que você vai fazer quando o registrador nega seu registro? O que você deve fazer quando o registrador diz que em nota de diligência, olha, doutor, eu não posso registrar isso porque você está dando uma característica que não existe ao imóvel. Pois bem, isso é muito comum. Eu mesmo já fiz alguma nota de diligência em partilha de inventário que veio desta forma. Em tese, esse tipo de partilha que o advogado faz, sendo que existe um único imóvel, ele não está certo e não está errado. Está mais para o lado errado. Vamos colocar um pouquinho mais, 51% do lado errado. Por quê? Porque você está dando uma característica ao imóvel que não existe. O imóvel tem uma matrícula única. Eu já falei aqui nesse canal que o imóvel é um só. Não posso dar uma característica diversa da dele. Ah, mas eu não quero desmembrar o imóvel, Jonathan. E desejo que cada um já fique a sua parte. Então você tem que descrever em porcentagem o que cabe a cada herdeiro. Posteriormente, você faz ou uma divisão amigável entre eles para registrar a porcentagem cada um dentro daquela matrícula. Posteriormente, se faz a divisão amigável. Ou você já desmembra esse imóvel antes de registrar o seu inventário. Sim, deve desmembrar. Você pode colocar a parte, são 3 herdeiros, vai dividir em 3 partes esse imóvel que vai caber a cada herdeiro. Então, eu recebo partilhas dessa forma e acabo realizando a devolução do título, porque ele está dando uma característica que não existe. Como eu vou registrar a parte que cabe a cada um? Eu não posso realizar dessa forma. Mas os advogados é muito comum receber títulos com essa característica. Também recebo títulos com característica diversa. Por exemplo, assim, o advogado vai lá, coloca uma casa que existe em cima daquele imóvel na partilha judicial. Ele descreve que tem o terreno da matrícula X, mas ele coloca que existe uma casa, coloca as características da casa lá no inventário e vem para registro. Mas essa casa não está averbada na matrícula. O que você deve fazer? Também você está dando uma característica diversa da que existe no mundo da matrícula do imóvel. Então você tem que averbar aquela construção em sua matrícula para posteriormente realizar o registro dessa partilha. Você acha meio estranho tudo isso que eu estou falando? Tudo muito estranho, um mundo muito diverso, mas é isso que acontece. Entenda que a matrícula é uma só, a característica do imóvel é aquela que está registrada lá no registro de imóveis. Não existe outra coisa diversa. Você está colocando que existe uma casa, mas não está averbada? Vai ter que averbar a casa. Você está caracterizando o seu imóvel de forma diferente que está na matrícula do imóvel? Você vai ter que desmembrar aquele imóvel, vai ter que fazer o desdobro daquele imóvel e assim por diante. Então, pense sempre que o seu inventário se deve colocar, quando se for fazer de via judicial, colocar em porcentagens o que cabe a cada herdeiro. Ou o que você deve fazer é desmembrar esse imóvel antes até mesmo de você realizar o inventário, ou logo depois que você realiza o inventário, deve acontecer o desmembramento. E caso você faça dessa forma, o seu registrador devolva seu título e ele vai devolver através de uma nota de diligência. Claro que com certeza você vai lá reclamar com o seu registrador que ele não pode fazer isso, ele está recebendo uma ordem judicial para registrar aquele documento, mas pense da seguinte forma, até mesmo os títulos judiciais eles devem passar por um crivo do registrador de imóvel, se estão aptos a registro, porque a gente recebe características que não existem ao imóvel, a gente recebe inventários que estão ausentes de recolhimento de imposto, mesmo que passou às vezes por análise do Ministério Público, ele está ausente de imposto, deve haver o recolhimento daquele imposto. Tudo isso o registrador vai fazer em cima da sua nota de diligência, nota de devolução e assim por diante. Então, se você tomar esses pequenos cuidados com o seu título, esses pequenos detalhes com o seu título, com o seu documento, com o seu inventário, com certeza não vai haver essa nota devolutiva do seu registrador. Então presta atenção
que essas dicas são muito importantes para quando você for realizar o inventário judicial. Mas quando for extrajudicial, Jonathan, é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. No meu caso, às vezes eu mesmo realizo a escritura de inventário e realizo o registro. Tudo bem, que daí eu já sei como esse título vai vir para mim, já que estamos dentro do mesmo cartório. Mas e se for realizado em outro cartório de notas? O que acontece? Vai passar por uma certa conferência do título, ver se ele está apto ao registro. Tem que estar na perfeita forma do título. Ah, mas ele também coloquei lá uma característica diferente. Você vai recusar? Recusa. O seu registrador vai recusar. Lembre-se o que eu disse. Todo título judicial passa por fiscalização do registro de imóveis. Todo documento vai passar por fiscalização. Por que isso? Vamos dizer na questão de um imposto. O registrador responde solidariamente àquele imposto caso ele faça um registro equívoco, sem recolher um imposto talvez. Então ele tem que analisar perfeitamente se aquele imposto foi recolhido certo, se as certidões foram apresentadas, se a partilha em si está correta, se os bens estão partilhados corretamente, se não existe excesso de quinhão no qual não for recolhido o imposto. Então, tudo isso acontece no mundo do registro de imóveis. Vai passar sim por uma análise, vai passar. O registrador não tem medo de falar ao juiz, viu, juiz? Eu estou recusando esse título porque existem erros. O que devo fazer? Ou arrumo o título, ou o que você deseja que eu faça? Claro que o registrador sempre vai apresentar de forma sucinta, na nota de diligência, o que o advogado deve proceder. Provavelmente deve-se retificar o título. Vamos colocar em re-ratificações de alguns títulos. Vamos dizer que você leve ao registro de imóveis, receba nota de diligência, nota de devolução no título e lá conste que algumas falhas naquele título judicial. Vai receber nota de diligência, você vai ter que fazer a re-ratificação daquele mandado judicial, daquela partilha judicial. Ou seja, vai ter que abrir o processo novamente, solicitar ao juiz a re-ratificação, vai ter o despacho se o juiz concorda, se não está afetando nenhum herdeiro, para posteriormente o registrador receber novamente aquele documento para registro da forma correta. Se veja o caminho que você teve que percorrer para re-ratificar aquele título. Vamos agora para a forma extrajudicial. Caso você faça algum tabelionato de notas o seu documento de inventário, o que vai acontecer? Então você vai pegar aquele título, você vai pegar a nota de diligência também, da mesma forma que pegou do judicial, vai pegar do extrajudicial, vai pegar a nota de devolução de diligência do seu registrador e vai levar ao tabelionato de notas que você realizou aquela escritura para fazer a ratificação do título. Ele vai fazer aquela ratificação e você vai levar novamente ao registro de imóveis. Viu a facilidade? Você conseguiu comparar, mensurar qual é o mais rápido caso aconteça algum erro e que você precisa fazer uma alteração no tabelionato de notas? Então é muito mais prático você utilizar o tabelionato de notas, o extrajudicial para os seus atos em geral, tá bom? Então isso é comum acontecer em registro de imóveis, em cartórios de notas, em cartórios do registro de imóveis. Feito isso, caso você receba o seu título, vai proceder lá a sua retificação. Feita a retificação, leva novamente lá. Então, característica ao imóvel diversa que existe a matrícula, não existe. Eu já citei aqui os artigos da Lei 6.015, que traz perfeitamente que cada imóvel tem sua matrícula própria, cada imóvel tem a sua descrição própria. Isso leva a ter que a matrícula é única. Eu comparei já a matrícula à certidão de nascimento. Cada imóvel vai ter a sua certidão de nascimento, o que chamamos de matrícula. Qualquer coisa que aconteça na sua matrícula, um casamento, um divórcio, uma averbação de edificação, uma averbação de dados pessoais, RG, CPF e nome de rua, tudo isso vai ser anotado naquela matrícula do imóvel. Então, não existe matrícula fora disso que você está vendo. É uma só, é uma característica só, não pode ter característica diversa. Eu já cometi assim, muitas
muitas reclamações de clientes, advogados, que eu estou recusando o título, mas eles não entendem estas formas de como elaborar o título lá no início. Se você pegar toda esta forma de realizar um inventário via extrajudicial, de realizar um inventário judicial, de como deve se proceder, como devo recolher o imposto, como deve ser a partilha aos herdeiros. Então, isto é que é importante para depois lá no registro não travar seu título. Essa semana eu recebi um inventário era do outro cartório, uma cliente, colega, advogada, veio até mim reclamando que o outro cartório não queria registrar porque estava dissonante o valor que ela atribuiu ao imóvel. Se veja só a importância. É uma simples partilha que está indo para os herdeiros. Ela atribuiu o valor ao imóvel, a Receita avaliou aquele imóvel e foi a registro. Aí a registradora deu uma nota de diligência falando que, olha, doutora, o valor está dissonante com o valor de mercado, o valor está dissonante com o DERAL. Você sabe o que é o DERAL? Você sabe o que é esse DERAL? O DERAL é a forma de calcular o valor dos imóveis rurais. Se a área é mecanizado, se a área é de mata, se a área não é mecanizado, tudo isso vai chegar a uma conclusão do que é o valor daquele imóvel que você pode se basear para inventário via extrajudicial e, claro, também o inventário judicial. Então ela devolveu o título dessa advogada. A advogada disse que fazia cerca de 9 meses que ela tinha recebido essa nota de diligência e não entendia como proceder. Eu falei para ela assim, se você acha que você está correta, se o seu valor está batendo com o valor da avaliação da Receita Estadual, pede para sua registradora protocolar novamente seu título para abrir novamente prazo, fazer uma nova nota de diligência e você faz a suscitação de dúvida. O que é a suscitação de dúvida? Suscitação de dúvida é quando o cliente recebe a nota de diligência, não concorda com o registrador e pede que o registrador encaminhe aquele procedimento com as justificativas dele ao juiz para análise. Feito isso, quando você faz o seu protocolo de requerimento de suscitação de dúvida após nota de diligência, não concordando com a nota de diligência do registrador, feito isso, você manda o requerimento lá e daí, após isso, encaminhado ao judiciário, ao juiz corregedor do extrajudicial, encaminhado ao judiciário, o que vai acontecer? Você vai ter prazo para se manifestar. Ela vai te intimar para se manifestar no prazo de 15 dias após o protocolo no judiciário. Você pode fazer as suas alegações, o que você não concorda com a registradora, o registrador que fez a nota de diligência, você vai fazer as suas alegações, o porquê você não concorda, explicando ao judiciário, ao juiz corregedor que vai analisar aquela suscitação de dúvida, explicando o que acontece. Porque, olha, doutor juiz, eu não concordo com o que ela está dizendo por causa disso. Então você vai fazer uma contestação àquele requerimento que a sua registradora fez para o judiciário. Feito isso, vai para julgamento do juiz, vai para análise do Ministério Público e vai ter a decisão. Feita a decisão, você não concordando ainda com a decisão, você pode recorrer sim dessas decisões. Funciona como se fosse um processo normal, simples, vai ter uma sentença, você pode recorrer ao tribunal e assim por diante. Então, funciona como se fosse um processo. Então, veja só, caso você protocolou o seu inventário lá no cartório e houve a devolução desse título, se você não concordar, o seu registrador está com uma devolução muito superficial, sem fundamento, você pode pedir a suscitação de dúvida. Quando eu disse isso à advogada que foi me questionar, perguntar, tirar uma dúvida sobre como ela poderia proceder, ela ficou assim, abismada que por que eu não fiz antes? Faz 9 meses que esse processo está parado, não caminha, eu tento argumentar, e por que eu não fiz antes dessa forma? Aqui na minha cidade, na minha comarca, o juiz corregedor está devolvendo os títulos com uns 2 meses, 3 meses. Na sua cidade pode demorar mais. Porém, o que eu vejo aqui,
Quando você devolve um título, o advogado perde mais tempo questionando o registrador sobre aquela devolução do que mandar para o judiciário. Ah, mas aqui na minha cidade demora 6 meses para devolver o título, Jonathan. Tudo bem, melhor demorar 6 meses do que você tentar achar uma forma que não existe para o seu registrador. Pois se ele está fundamentando que não dá para registrar, pede citação de dúvida, o juiz que analise. Se o juiz concordar e dar na sua citação de dúvida, concordar com a citação de dúvida ao registrador, tudo bem, você não pode registrar, vamos corrigir de outra forma o título. Agora, se ele julgar procedente a você, que é advogado, o registrador vai ser obrigado a registrar aquele título. Mas lembre-se, ele também pode recorrer caso ache necessário, tá bom? É muito raro isso acontecer, mas também pode acontecer. Eu já tive nota de diligência que foi para suscitar dúvida. Eu acabei vencendo no processo e as pessoas recorreram ao tribunal. Recorreu ao tribunal, o tribunal ainda concordou com a decisão do meu juiz local. E ficou sem registro, sem efeitos o caso. Então, essas são as formas. Realize o seu inventário da melhor forma possível, não dê característica diversa. Se são vários herdeiros, faça a distribuição dessa herança em porcentagem, em valores, para depois, lá no registro de imóveis, você não obter a devolução desse título e que impeça o registro. Após realizado o inventário, seja judicial, seja extrajudicial, você deve sim alertar o seu cliente que deve levar esse título ao registro de imóveis. Caso ele autorize, você mesmo leva até o registro e protocola, paga as custas e tudo mais. Mas caso o seu cliente deseje levar esse documento, lembre-se de alertar ele que, feito o inventário, tendo a decisão ou assinada a escritura de inventário, deve levar ao registro de imóveis para anotar essa transferência do bem do falecido para os herdeiros ou também para um cessionário. O que eu vejo de errado, de erro nesta questão, é que eles deixam de levar ao registro de imóveis. Passa-se muito tempo e fica sem registrar aquele documento. Aí, quando o seu cliente deseja vender o imóvel, quando os herdeiros que receberam aquela herança desejam vender o imóvel, acaba passando que tem que ir lá protocolar aquele título. Se tiver algum erro, se vai receber uma nota de diligência, tem que abrir novamente aquele processo. Eu já recebi processo para registrar de inventário que era judicial de coisas mais de 10 anos atrás. Aí eu tive que diligenciar porque tinha erro. Ele tem que abrir o processo novamente para depois poder fazer o registro. Então, isso vira um caos para você e um caos para seu cliente. Aí sim, você não consegue realizar o inventário, o que eu trato aqui nesse canal, o que eu trato em minhas redes sociais, o seu inventário em 21 dias. Parece simples, certo? Parece muito simples a forma que isto acontece e da forma que eu falo. Só que na hora de você executar o ato, geralmente tem esses erros. Então tome muito cuidado. Então, o que acontece também de errado nos inventários judiciais ou também extrajudiciais, quando se faz em outras notas, não quando é comigo, o que eu percebo é dando as características diferentes e a pessoa não perceber se ela faz o desmembramento daquele imóvel ou também institui o loteamento sobre aquele imóvel. Qual a diferença, Jonathan? Qual a diferença? Este vídeo de hoje não é para falar sobre parcelamento do solo urbano ou rural. Não é para falar sobre isso. Mas nós vamos abrir alguns parênteses aqui para resumir esse caso. Parcelamento do solo urbano, se deve observar se a sua legislação municipal permite. Porque tem legislação municipais que falam que não, se pode desmembrar apenas em 10 lotes, mais que isso já caracteriza loteamento. Ou se deve instituir condomínio. Existem leis municipais que não prevê isso, pode desmembrar se todos fazem frente para a rua, é uma quadra e todos fazem frente para a rua, Jonathan. Posso desmembrar em quantos lotes? A minha legislação municipal aqui da minha cidade
Não existe uma restrição quanto a essa divisão de lotes, mas se deve observar a legislação da sua cidade, o que ela permite. Então, a característica simples entre parcelamento do solo para um loteamento ou desmembramento, tá bom? Desmembramento são lotes que são todos de frente para a rua. Não existe abertura de via pública no meio daqueles lotes, não existe, enfim, não existe abertura de rua para aqueles lotes. Isso se chama apenas simples o desmembramento. Quando todos os lotes estão de frente para a rua, chamamos de desmembramento. Quando todos os lotes estão de frente para a rua, chamamos de desmembramento. Agora, quando existe abertura de via pública ou apenas uma continuação da rua, da via pública, isso se caracteriza um loteamento. Ou você faz um loteamento, ou você faz a instituição de condomínio para aquele imóvel. Conseguiu pegar isso? Eu não vou fechar o parênteses ainda. Então, a lei que determina isso é a Lei 6766, que fala de loteamentos e desmembramento do imóvel. A Lei 6766 deixa bem claro qual a diferença destas duas coisas. Para fazer um loteamento do imóvel, sabemos que existem alguns requisitos muito importantes a ser realizado. Mas deve passar pela prefeitura também, Jonathan, para realizar esses atos? Você vai me perguntar isso. Se há necessidade de passar pela prefeitura para aprovação de desmembramento ou de loteamento? Sim, há necessidade absoluta de passar para aprovação municipal o desmembramento ou loteamento. Por que há necessidade? Porque a prefeitura é que tem competência para ver se é possível você realizar aquele ato, se existe infraestrutura básica para aquele ato, para aquele tão desejado desmembramento ou loteamento. Caso seja um desmembramento, são formas mais simples. Vamos dizer que um lote está apenas dividindo em 2 unidades. Seria um desmembramento. Vai gerar matrícula diferente da matrícula que existe? Sim. Vai abrir-se 2 matrículas. Eu encerro aquela matrícula originária e abre-se 2 novas matrículas com aquele desmembramento que você está me solicitando. Agora, se existe o loteamento, qual é a forma de proceder? Loteamento, existe uma gama de documentos que você já deve apresentar ao município para aprovação. Todo o mapa, todos os memoriais devem ser apresentados ao município para aprovação. Mas, Jonathan, eu vou girar apenas 4 lotes e vou abrir uma rua bem no meio desses lotes. Tem que ser através de loteamento mesmo? Sim, deve ser através de loteamento de lotes. Pode ser através de um condomínio, quem sabe? Também pode ser do condomínio, mas não é essa a questão. Nós estamos falando de desmembramento e loteamento. Então, caso vá abrir uma via pública, há necessidade de ser através de loteamento. Caso você deseje fazer condomínio, tudo bem. Aí você pode fazer um condomínio ou de lotes ou de casas, sem problema algum. Você pode fazer através de condomínio também. Mas abriu rua deve ser através de um loteamento. Caso seja todos os lotes em frente para a rua, não precisa ser através de loteamento. Um simples desmembramento que a Lei 6766 traz pode solucionar o teu problema. Observe que deve-se analisar os requisitos para desmembramento de cada município. Eu citei aqui que existem municípios que têm um limite de lotes para o desmembramento, tem municípios que não têm um limite de lotes para desmembramento. Mas eu vou gerar 20 lotes aqui. Se o seu município libera, se o seu município não se opõe a esse desmembramento, a quantidade de lotes que você está gerando, perfeito. No meu ponto de vista, o que eu acho sobre desmembramento, loteamento? O meu ponto de vista é que, caso seguir o que a Lei 6766 traz, caso não abra via pública,
Pode ser 50 lotes se for tudo de frente para a rua. Eu não vejo problema, porque de qualquer forma vai passar pelo município para falar se existe infraestrutura pública, vai passar pelos órgãos ambientais se não está afetando nenhuma nascente, se não está afetando alguma vegetação e assim por diante. O meu ponto de vista é que não há necessidade de instituir loteamento em lotes que seja de frente para a rua. Faz apenas o desmembramento. Este é o meu ponto de vista. Agora, abriu rua, vai ser loteamento. Pô, Jonathan, mas dá 100 metros só de rua, não tem como fazer aí eu dar um jeitinho? Não tem. Pode ir em qualquer registrador, ele vai recusar o seu título. Jonathan, mas não dá para mim fazer através de uma servidão de passagem? Veja bem, você tem que analisar cada caso. Conversa sempre com seu registrador sobre esta possibilidade. Olha, doutor, eu quero dividir esses lotes e quero fazer uma servidão de passagem para descaracterizar um loteamento. Ele vai te dizer se pode, se não pode, se você talvez não está burlando a lei 6766. Então, são vários casos, cada caso é um caso. Conversa com seu registrador, conversa com seu tabelião e conversa com a parte urbanística do seu município para ver se isso é possível, se é possível você instituir um desmembramento ali naquele terreno com uma servidão de passagem. Agora, não se espante se eles exigirem, ou se vai fazer loteamento, ou você vai fazer um loteamento de casas ou de lotes. Observe que a lei municipal para um loteamento, para um condomínio, desculpa, acho que eu falei errado aqui, para um condomínio deve existir lei específica municipal aprovando isso, porque lá vai colocar as características do seu condomínio, tamanho de lote, as porcentagens e tudo mais. Então, veja que há necessidade de existir lei municipal para instituir esse condomínio também. Perfeito? Ficou claro o que é o inventário judicial, o que é o inventário extrajudicial, as formas de se caracterizar quando há mais de um herdeiro, porém existe um terreno só. Não dê característica diversa que existe na matrícula. Ou você faz o desmembramento antes do inventário, ou se faz o desmembramento logo depois que você termina o inventário. Eu aconselho sempre a fazer antes. Por quê? Você faz o inventário com aquelas características que você já desmembrou o imóvel, tudo bem. Agora, fazer o desmembramento depois, sempre existe algum erro material ali no seu texto, no mapa e no memorial, que há necessidade de corrigir e depois tem que retificar o inventário. Então, aconselho fazer esse desmembramento antes de realizar o inventário, que daí já faz inventário da forma certinha, o lote 1 fica para um herdeiro, o lote 2 para outro, o lote 3 para outro. Já resolve o teu problema, tá bom? Então não dê característica diversa que não existe na matrícula. A matrícula é única, é uma numeração só, uma descrição só. Ah, mas eu quero dar característica diferente, quero já dividir o meu imóvel. Seu registrador vai fazer a nota devolutiva. Fazendo a nota devolutiva, você pode pedir a suscitação de dúvida que vai encaminhar ao judiciário para análise do seu questionamento. Caso você concorde com aquela devolução do título, tudo bem, bora arrumar o título para corrigir aqueles erros, fazer a re-ratificação da sua escritura, fazer a re-ratificação do seu inventário judicial para correção disso e posteriormente um novo protocolo para corrigir aqueles erros lá, tá bom? E caso haja desmembramento e loteamento, diferença deles, desmembramento, lotes, sempre de frente para a via pública. Loteamento, quando você abre uma via pública com a intenção de servir aqueles lotes. Ficou claro? Observe no desmembramento a quantidade de lotes permitido pelo seu município. Caso o seu município coloque que ele permite apenas o desmembramento de 5 lotes, desmembramento de 10 lotes, tudo bem. É dessa forma que você vai ter que proceder.
Eu não concordo com essa teoria que existe, às vezes, em alguns municípios, alguns conceitos aí determinando a quantidade de lotes que deve realizar o desmembramento. Eu, particularmente, não concordo, mas se existe lei municipal para isso, tudo bem, porque a lei federal não menciona isso. A lei federal só menciona que desmembramento, lotes que não há necessidade de abrir ruas, vias públicas, loteamento, abertura de novas vias públicas ou continuação das já existentes. Então, este é o conteúdo de hoje. É um conteúdo muitíssimo importante para você ficar atento e não perder esses detalhes em seu inventário via judicial ou extrajudicial. Podendo optar pela via extrajudicial é muito mais prático, pelo simples motivo que eu já disse no início dessa aula, que é a seguinte: se existir algum erro em seu título, a via extrajudicial para poder fazer a retificação daquele título é muito mais rápido. Se fizer da via judicial, você vai ter que pedir abertura do processo. Se mudar a partilha de bens, o juiz vai travar aquilo, porque ele vai reanalisar todo o processo para ver se você está fazendo de uma forma legal ou ilegal. Então, isto é a forma clara, rápida e correta de se realizar esse tipo de procedimento. Não faça de forma diversa, que vai haver a devolução do seu título, tá bom? Outra coisa, não tenha medo de pedir a suscitação de dúvidas se você acha que está correto, se o seu registrador está ficando maluco com aquela decisão que ele teve. Não tenha medo de pedir a suscitação de dúvida. Pede. Se for necessário, pede sim, do que você vai perder muito tempo indagando com o seu registrador e não vai resolver nada. Então há necessidade de você pedir a suscitação de dúvida e ser discutido aquele processo na via administrativa judicial. Beleza? Então este canal é para você que busca um aperfeiçoamento em seus procedimentos via extrajudicial. Estou aqui para facilitar a sua caminhada nesta advocacia extrajudicial e facilitar os seus honorários.